quando chega Einstein, que recupera a dimensão de energia na matéria, você tem um novo estágio da história. Você pega hoje a tecnologia que está aí, nós já falamos, né? Em relação ao que era há 100 anos atrás, você nem tem como explicar, né? Você imagina alguém há 100 anos atrás mexendo com o celular. Não tem, né? Eu teria, agora, não sei se vai dar tempo, vão tentar, de fazer um paralelo entre porque chega aqui, na mitologia, você vai ter a filosofia grega, né? Que vai dar o tom e os fundamentos de toda a filosofia até hoje. Ou melhor, até Einstein, né? Uhum. Você vai ter do ponto de vista filosófico, são leituras diferentes, mas a visão de mundo é a mesma. Por quê? Porque toda essa visão de mundo, ela tem base na energia, na matéria igual a massa. Qual foi o grande erro de Marx, quando você vai ler Capital, etc.? É que o Marx trabalha a visão da realidade material reduzida à dimensão de massa. Então ele é cheio de contradição. É muito bom na percepção, talvez, das relações materiais, nesse sentido das relações que acontecem, mas do ponto de vista da energia... Não, porque não tem como. Se você reduz, veja bem, se matéria é igual massa versus energia, Sim. Se você tira esse elemento da fórmula, você não tira só esse elemento, você tira também a relação. Então você reduz a realidade a 33%. Quer dizer que nós vemos, a filosofia que está aí, ela só vê 33% da realidade. E não quer dizer que veja mal nesse sentido, pode ver Não, bem. mas vê mal, porque não tem como você reduzir a realidade. Daí que o saber hegemônico, esse saber que está aí, ele não é instrumental na nossa relação conosco e com o mundo. Vamos pegar a psicanálise. Qual foi o grande erro de Freud também? É o mesmo. Na medida que Freud trabalha todo o seu texto em cima de matéria igual a massa, porque ele é não é anterior, é contemporâneo de Einstein, mas ele não incorpora o saber de Einstein no seu trabalho. Então você pega, alguém faz psicanálise, faz aí 15, 20, 30 anos e não resolve nada. Não sai dali. E não resolve nada. Eu tive essa experiência, que teve uma época que eu tive que fazer análise, porque eu fiz questão de fazer de grupo, e no final o grupo se desfez, porque eu questionei o Freud e o próprio psicanalista, e dentro do grupo, quem estava resolvendo os problemas de quem estava lá era eu. E o cara no final foi com inveja de mim e quis me mandar para um psiquiatra. Aí eu tive que mexer meus pauzinhos para ver que ele que estava doido e não eu. Aí ele se matou. Não, acabou com o grupo. Depois eu tive outras pessoas que queriam fazer psicanálise, porque ele como profissional, eu não tiro nenhum, ele era um excelente profissional. O limite dele era o texto que ele trabalhava, que era Freud. Não ia além disso. Tanto que outras pessoas que eu indiquei para ele, para o grupo, me contaram que acabou, ele não mexe mais com o grupo, não. Não. Só individual. Só individual, porque individual ele domina. É porque ele não tem o contraditório. Ele domina e escraviza. Tá, mas então, o que eu quis dizer com isso tudo é que o saber, ele não é, esse saber que está aí, ele não é instrumental na nossa relação conosco, com o nosso semelhante e com o mundo. Porque ele não nos permite ver o global. A gente só vê um pedaço da realidade. Tá? É como se você estivesse dirigindo um carro e só visse um terço da pista. Claro que você vai dar com os burros d'água.
Isso vale para nós mesmos na relação conosco, com o mundo e com o nosso semelhante. Eu dei exemplo da psicanálise, a psicologia é a mesma coisa, a medicina que está aí é a mesma coisa, não quer dizer que ela para algumas coisas ela não seja instrumental, tá? Mas no geral, porque veja bem, se desde criança, A importância da educação. desde criança eu aprendesse a me desfazer da energia mortal, eu seria uma pessoa saudável, tá? Eu não precisaria de medicina, né? Porque né, hoje uma mulher, para engravidar, para parir, para criar, ela precisa de alguém orientando. O bicho faz isso sem orientação nenhuma, porque é inato. Esse saber lidar com a natureza é inato em nós. Só que ao invés da gente aprender a desenvolver esse saber que é inato, ele é reprimido. Um exemplo típico disso. A criança, o pai chega em casa cheio de preocupação, nervoso, não sei o quê. Ô pai, você está triste? Que isso, meu filho? Estou triste, não. Você vai castrando o poder de percepção da criança desde pequenininha. Nós temos uma série aí que a gente já publicou, né, da castração. A castração se dá de várias formas. E hoje, todos nós, de alguma forma, somos castrados. Não é de alguma forma, em algum grau. Em algum grau a gente é castrado. Porque a relação entre pais e filhos é uma relação difusa, não é só entre pais e filhos, entre professor e aluno também. E se no aprendizado a percepção é o mais importante, é ela que é a percepção que é abafada, que é reprimida desde tenra idade. Tá? Esse exemplo que eu dei que isso, sou triste não? Quer dizer, a criança viu que o pai está triste, mas ele fala que não está. Então, a palavra não é. A palavra não é igual a aqui, ó. A palavra pode significar, mas ela não é aquilo, tá? É daí essa confusão toda nas relações interpessoais, na relação conosco mesmo. Por quê? Por causa disso. O saber que está aí, esse saber hegemônico, ele não propicia um instrumental que nos permita ver a realidade no seu todo. A gente não vê além de 33% da realidade. Sobre a questão da religião, gente, merecia outra. Eu vou só dar uma pincelada, porque eu sou cristão e eu acho que o cristianismo é que pautou toda a história desses 2000 anos para cá. Então, independente de ser cristão ou não, ninguém pode negar que a gente vive a era cristã. E o cristianismo tem uma parte muito importante na história da humanidade, nesses 2000 anos. Então, vou só traçar rapidamente uma linha, porque essa questão da filosofia grega e desse conceito de matéria reduzida à massa vai determinar muito a evolução, a história do cristianismo. Você pega o cristianismo até os anos 200 e pouco, antes dos anos 300, é o chamado cristianismo primitivo, de fato o evangelho era vivido. Você tinha o evangelho sendo vivenciado, o chamado cristianismo primitivo. A partir de Santo Agostinho, infelizmente eu brigo com ele, porque é um santo muito sábio, e aliás, essa noção essa leitura do pecado original, eu devo um pouco a ele, porque ele é o único que falou dessa questão do pecado original, que eu saiba. E ele, enquanto teólogo, né?
E ele coloca o pecado original como concupiscência da carne, que não deixa de ser isso aqui, né? Fissão. Ele não chega nesse detalhe, aí já é uma leitura que eu faço. Mas o princípio dele, que o pecado original é a concupiscência, melhor, é a deformação da carne, é a deformação da natureza. E isso aqui mostra que houve essa deformação, essa concupiscência, é um nome difícil de falar, viu? Concupiscência. Então, o Santo Agostinho pega o Platão, isso por uma questão muito histórica e momentânea, porque para Roma ele queria converter os sábios romanos, então ele tinha que se embasar, ele se embasa em Platão para fazer a teologia dele, Santo Agostinho. A partir daí, século V, século VI, o cristianismo vai só fazendo assim, ó. Chega no século IX, a obrigação do celibato do padre, dos padres, do clérigo. No século XII, as cruzadas, 11, 12. No século XIV, XV, a Inquisição. 16 também teve Inquisição. Século XV, XVI, XVII, a colonização da África e das Américas. Tudo tendo como bandeira Cristo. Um absurdo. Olha se você tem como justificar. Cruzadas, Inquisição, colonização com o Evangelho. Não tem. Então, na medida você vê o que é esse, se reduzir a matéria à dimensão de massa, os desvios e os erros que você impele a ser cometidos. Você pega então esses momentos que eu estou traçando do cristianismo, e eu diria que na base é isso aqui, que a partir de um certo momento tentam justificar o Evangelho pela filosofia grega. Coisas que não combinam. Que Cristo veio para recuperar a dimensão do espírito, portanto da energia. E nem à toa que lá no Evangelho fala que, não sei se é São João, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que é plenitude dos tempos? É isso aqui. Quando o homem passa a definir matéria igual a massa, na medida em que, se não houvesse cristianismo, a humanidade já tinha acabado. Então, por mais que o cristianismo tenha errado historicamente, ele permitiu que a humanidade não acabasse. Porque quando chega aqui, plenitude dos tempos, isto é, o homem vendo a realidade totalmente enviesada, né? Massa, energia é igual a massa, e essa é a plenitude dos tempos, o Pai enviou o seu Filho. Para quê? Para não deixar a humanidade morrer. E tudo por causa disso aqui, ó. Porque o Evangelho é todo voltado para você vivenciar a dimensão espiritual, do espírito. E você pega a filosofia grega, é toda para o mundo do visível. Só agora tentando terminar, a importância desse conceito da energia material humana, para ficar claro aqui, é que esse conceito de energia material humana eu peguei da noção da sabedoria popular. Na sabedoria popular, matéria é igual a energia vezes massa. Só que a sabedoria popular tinha essa noção, trabalhava com essa noção, mas não era conceito. Porque conceito é quando você eleva ao nível do consciente. E a sabedoria popular nunca teve consciência de si própria. Daí ela ia sendo engolida pelo saber hegemônico. Porque para você lutar, não basta que você conheça o adversário. Você tem que, antes de tudo, se conhecer. Conhecer a sua força. E a sabedoria popular nunca teve consciência de si própria. Um exemplo que eu dou, sempre que eu falo disso, a avó Juvelina morreu com 107 anos, era bezedeira,
E a gente ficou muito amigo, o cara começou benzendo meus meninos. No final eu estava benzendo ela. E eu chego lá um dia, eu tinha feito uma sessão com ela tinha ficado boa, das pernas. Ela de chinelo havaiana. Eu disse, ô vó, você sempre viveu descalça? Aqui dentro de casa fica descalça que ajuda a descarregar. Ela assim, mas e os médicos? Não sei. Foda-se os médicos, né? Aí cheguei lá daí uns dias, no outro dia, sei lá, 2, 3 dias depois, ela estava descalça. Mas eu quero dizer o quê? Vó Juvelina, para mim, né, com 90 e tantos anos, típico exemplo da sabedoria popular, foi se vendendo ao saber que está aí. E se fudendo. Tá? Por quê? Porque não tem consciência de si próprio. E essa é a sabedoria popular. Então, eu peguei da sabedoria popular essa noção e transformei em conceito. Porque o conceito te permite ter consciência da coisa. Tá? Então, o que eu quero mostrar é que, se você tem aqui, a partir da filosofia grega, você tem uma ciência fundamentada nessa filosofia, e você tem uma religião que, a partir do século IV, vai se fundamentar também nessa filosofia. Tá? Quarto depois de Cristo. Só que a ciência ficou para a ciência cuidar do mundo do visível, né? Matéria igual massa, massa é aquilo que pesa, que mede, que quantifica, que é vista. E você tem a religião que foi cuidar do mundo do invisível, né? Do sobrenatural. Mas ambos, ciência e religião, trabalhando com um conceito de matéria igual a massa. Ixi, mas como é que a religião lida? Pois é. No campo do invisível, Pois matéria é. igual a massa. Mas também, porque é por causa da filosofia grega. Daí esses erros todos históricos. A pergunta que fica é o seguinte: mas se matéria não é apenas igual a massa, e o Einstein provou isso, ela tem a dimensão da energia, essa energia que é invisível, nesse período todo, onde é que ela foi trabalhada? Não foi aqui na ciência, e nem foi na religião. Então você tem, digamos, nesses 2.000 anos, você tem um hiato no saber, que só não foi mais forte porque a sabedoria popular segurou. Não é à toa, você pode pegar a história, enquanto a sabedoria popular foi hegemônica, porque a gente tem que fazer essa relação também. O saber hegemônico, do qual eu falei desde o início, ele sempre foi das classes dominantes, do ponto de vista econômico e sociológico. As classes dominadas, geralmente, no geral, cultivavam o saber da sabedoria popular. Até o século XIX, principalmente tendo como marco o Taylorismo, até o Taylorismo, o saber da sabedoria popular era hegemônico. Inclusive, você pega as grandes catedrais da Europa, não teve nenhum arquiteto ali, não. Eram os operários, o chamado mestre de obra. Tá? É a partir do Taylorismo que você vai ter engenheiro, administrador, psicólogo, e essas profissões todas que tem aí. Que até então o saber era produzido na prática coletivamente. Tá? Até aí, eu diria que até esse momento do Taylorismo, que é o marco que eu coloco como
o momento em que o saber da sabedoria popular passa a ser engolido quase que sistematicamente, até aí o cristianismo cresceu, inclusive na Europa. A partir daí o cristianismo tem feito isso, ó. Não só a Igreja Católica, mesmo com as outras denominações cristãs. Você tem pontualmente alguma que cresce, não sei o quê, mas no geral, você pega a Europa hoje, é um país pagão, é um continente pagão praticamente. Não sou eu que estou dizendo, não, os próprios papas aí têm dito. Por quê? Não tem como o cristianismo, ou melhor, os evangelhos, dialogarem com um saber baseado nisso aqui. E na medida que você vai entrando para a universidade, como chama? O conhecimento físico. Você vai se intelectualizando, você vai se distanciando dos evangelhos, tranquilamente. Isso não tem nada a ver com esquerda e direita não, viu? Isso tem a ver com o modelo de saber. É um modelo. Porque na medida em que eu vejo o mundo apenas material, apenas como massa, para que eu pensar no outro lado? Se tem outro lado. Não me interessa. Tá? Eu morri, acabou. Eu vou aproveitar do que está aqui. Então, a forma de recuperar, inclusive o cristianismo na sua origem, e de avançar a ciência num ponto dela dar conta das questões humanas, é você preencher esse ato aqui que ficou nesses 2000 anos. Onde você tinha uma instância que trabalhava com o visível, outra instância que trabalhava com o invisível, mas você não tinha nenhuma instância trabalhando com o invisível na natureza, que é a energia material humana. Entenderam a questão que eu estou trazendo? Embora essa energia sempre existiu e sempre existirá, naquela ocasião, possivelmente as ações humanas que eram propostas, eram executadas, baseadas na energia invisível, proporcionaram aqueles sábios, né, que são vários sábios que fizeram grandes obras, que perceberam essa energia e fizeram uso dela para a produção deles. Né? E hoje, talvez, esse esquecimento ou esse falta de saber para entender essa energia invisível esteja deixando a gente cada vez mais afastado das grandes obras, dos grandes pensadores. Não, porque veja bem, se eu não tenho consciência e não cultivo essa energia que está na matéria, eu não tenho como me chavear, me ligar como a energia que está além da matéria, que seria a metafísica, que é o sobrenatural. Não é à toa que você pega os índios, que não tem nenhum saber nosso, né? Você não conhece, eu pelo menos não conheço nenhum povo primitivo que não tenha consciência do infinito e de Deus, com nomes diferentes. O ateísmo é uma criação da nossa civilização, por causa desse conceito de que matéria é igual massa. E aí, porque se eu tenho consciência de que eu sou produtor, receptor e emissor de energia, energia não tem fronteira, nem de tempo, nem de espaço. Se ela não tem fronteira, óbvio que eu vou estar me sentindo ligado a outros níveis da realidade. Agora, se eu nego, e nego do ponto de vista inclusive sensitivo, essa dimensão de energia em mim, tudo bem, é por aqui mesmo, morreu, acabou, lavou, tá limpo, pronto, acabou. E aí, do ponto de vista prático, quais são as ações para recuperar essa dimensão nos dias de hoje? Dimensão da energia. Não existe uma ação, é antes de tudo a consciência. Tá? Porque essa consciência vai te permitir
se desenvolver. Porque o problema todo é a inconsciência. Sim. Aliás, não é nem inconsciência, é a negação. Porque inconsciente é importante, né? É a negação. Porque na medida em que eu nego essa dimensão, eu não observo. Por exemplo, não tem dia que você vai mexer no fogão com água, com vapor, tem dia que sua mão se aproxima um tanto e você não sente nada. Outros dias você nem aguenta chegar perto do vapor. Por quê? Na medida em que sua mão está descarregada, ela tem uma sensibilidade que admite mais chegar perto do vapor. Então, a questão da sensibilidade tem a ver com essa energia. Porque essa energia material humana, do mesmo jeito que ela tem estados, né, gasoso, líquido e sólido, ela tem também estágios, né? Ela produz da insensibilidade à hipersensibilidade.